Olá, seja bem-vindo a mais um Gabinete Cast, um programa que você só vai encontrar aqui. O propósito desse programa é reunir os pastores da equipe da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife e descobrir como é que eles lidam com situações do dia a dia. Pode ficar tranquilo, nós não vamos mencionar seu nome, não vamos mencionar o nome de ninguém, é apenas para que vocês entendam um pouco mais o trabalho e a missão que os seus pastores têm e de que maneira geralmente eles lidam com situações. Essas situações elas são bastante comuns, não é? Por isso que a gente hoje, ao tratar da questão de problemas financeiros, nós sabemos que estamos tratando de um assunto que aflige muita gente, não é? E que faz com que muitas pessoas vão ao gabinete pastoral para procurar ajuda, né? Não tanto assim para sair de dívida ou qualquer outra coisa, mas pela angústia, né, que às vezes as pessoas sentem porque estão devendo, estão ganhando menos do que as despesas exigem, um negócio que não deu certo. Isso acontece muito, né? Uma sociedade que foi para o espaço e trouxe amargura, cicatrizes, enfim. Nós vamos tratar de tudo isso aqui essa noite. E você já vai fazer o seguinte antes de nós começarmos. Você vai entrar no canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, é só procurar pelo nome. Você vai se inscrever ali, você vai curtir e você vai compartilhar. E acione as notificações para que você receba a informação toda vez que um vídeo novo for postado no canal da nossa igreja. Tá certo? Primeiro, deixa eu apresentar aqui a nossa equipe pastoral para que você possa saber com quem, né? Que pastor está dizendo o quê, né? Aqui está o pastor Luciano, que é pastor auxiliar, como eu também, pastor Joselito, também pastor auxiliar, o pastor Lutero, também pastor auxiliar, e o pastor-chefe, que é o pastor Cláudio, né, que está aqui conosco nessa noite, para, junto com a equipe que ele formou, nós trazemos esse programa para você com a expectativa de que seja uma bênção, tá certo? Amém. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos dividir o programa em três etapas, três rodadas, e no final tem uma quarta rodada onde nós vamos responder perguntas das pessoas que nos enviaram dúvidas a respeito desse assunto. E nós seremos dirigidos naquela parte pelo competente Marquinhos, ou Marcos, né? Ele vai estar trazendo a as perguntas que vier. Eu acertei o nome dele, é Marcos mesmo, tá certo? É porque às vezes a gente... assim, É muita gente. é muita gente. Tá bom, gente, eu vou começar aqui, vou perguntar ao pastor Joselito. Pastor, alguma vez você teve que orientar alguém que chegou no gabinete pastoral, cheio de dívidas, cheio de problema? Será que alguma vez você teve que indicar um profissional? Porque tem gente que é profissional nisso, né? Sim. A situação era tamanha que você olhou assim e disse: puxa vida, isso aqui está além da minha competência como pastor, que você precisa realmente procurar um profissional, um consultor financeiro, para achar um meio de sair da dívida. Como você se sente como pastor fazendo isso? Veja, pastor, na minha vida pastoral, na minha prática pastoral, eu nunca tive que chegar a esse extremo, né, de indicar alguém, um consultor financeiro. Mas, assim, eu dou graças a Deus porque dentro da igreja nós temos pessoas ligadas a muitas áreas de trabalho e muito competentes também, né? Então, isso sim eu já tive que fazer, né? Uhum. Indiquei pessoas assim, bem habilitadas e capacitadas para instruírem, né? No orçamento e em como tratar especificamente de dívidas que foram contraídas e que estavam causando graves desajustes. Então, essas pessoas, sim, de dentro da igreja, né, nós temos bons tesoureiros, né, nas nossas igrejas, e pessoas assim muito habilitadas e muito competentes. E isso eu já tive que fazer. Como pastor, né, eu fico pensando assim, às vezes a gente não corre o risco de transferir para um profissional da área, que às vezes não tem princípios cristãos. Se de repente, por exemplo, a gente indica um consultor financeiro que não seja cristão, e o cidadão vai dar algumas orientações, às vezes até meio antiética, né? É verdade. Tipo assim, como burlar o imposto de renda para Exatamente. poder. Como é que a gente faz isso? Exatamente. Né? É. Corremos o risco disso acontecer. Certamente, né, pastor? Nesse mundo onde a ética tem sido
considerada coisa de menos importância, né? Então, é muito perigoso para o pastor, né, simplesmente indicar, procure um profissional, né? Mas a indicação pastoral, eu creio que deva ser a partir da família da fé, né? Porque, como eu disse, nós temos muito bons profissionais dentro das nossas igrejas, que podem auxiliar com sabedoria, né? E com a experiência também, né? Pessoas assim muito habilitadas mesmo, né? Para ensinarem as demais, né? Cumprindo o princípio bíblico, não é? De que aqueles mais experimentados devem ensinar os menos experimentados a como lidar com os assuntos da vida, né? Então, é interessante que a Bíblia fala mais a respeito do dinheiro e de questões relacionadas com o dinheiro do que qualquer outro assunto, né? E mesmo dentro da igreja, eu acho que tem pessoas que, assim, as pessoas atribuem serem bem-sucedidas e o caminho que tomou talvez não tenha sido o melhor, né? Então, mesmo dentro da igreja tem que escolher homens de Deus, né, que tem um coração ajustado. E às vezes acontece que esses homens que prosperaram, né, eles acabam sendo eleitos para ocupar cargos exatamente por conta desse raciocínio, né? Se ele é bem-sucedido na vida secular, então ele vai dar um presbítero muito bom, um diácono muito bom. E só que às vezes ele chegou àquele caminho, chegou àquele patamar, né? De maneira que não a bênção, pelo menos assim, a minha experiência aqui na igreja é que existem muitos homens de Deus que entendem de finanças e podem, assim, eu consigo pensar em vários nomes de pessoas que sabem lidar com o dinheiro de depois, forma em santa. particular, tu me dá dica. Pode deixar. Muito bem. Agora, a gente, pelo que vocês já perceberam, a gente enfrenta no gabinete pastoral muita gente que chega exatamente com problemas nessa área aqui. E, pastor Cláudio, a preocupação constante com dívidas que as pessoas têm pode levar algumas delas à depressão. Eu já encontrei pessoas deprimidas, profundamente deprimidas por conta dessa área financeira, né? Especialmente quando a pessoa se sente impotente para mudar a situação, né? E aí, eu perguntei que tipo de aconselhamento os pastores, em geral, oferecem para pessoas assim. Chega no seu gabinete, um empresário que está dizendo, olha, estou fechando a empresa, estou cheio de dívida, não tenho como pagar as contas, já está há vários meses assim, ou muitos anos eu estou me sentindo deprimido e tudo mais. Como é que os pastores fazem isso, geralmente? Ok. Primeiro é cuidar da saúde mental, o emocional da pessoa que está abalada com a situação dessa de crise. Porque eu fico imaginando um empresário, né, que tem não só os seus negócios, suas finanças, seus investimentos, mas também outras pessoas que dependem dele, né, no trabalho, que uma empresa quebrando, ele vai ter que demitir pessoas. Não é uma questão da dívida mesmo em si, mas também isso afetar outras famílias, né? Isso deve pesar muito na cabeça de uma pessoa que é cristã e que sabe que os seus negócios, sua empresa, também pessoas dependem disso para poder manter suas famílias, né? Deve ser uma dor muito forte para uma pessoa. E, claro, a gente vai ter que ajudar essa pessoa a se recompor, a sair dessa situação, né, de depressão, dando ela algum ânimo, algum estímulo. E, claro, numa situação como essa, de um empresário, aí é que eu acho que a gente precisa de bons consultores financeiros que tenham, como o pastor Celito bem colocou, que sejam homens tementes a Deus, que tenham bons princípios bíblicos, para ajudar a pessoa a sanar a sua empresa, né? A sanar as suas dívidas e fazer um planejamento que ele possa sair disso. Então, essa é uma área que a gente pode ajudar a pessoa, dando a ela esperança, né? E mostrando a ela um caminho, e procurando a ajuda de outras pessoas que possam, né, orientá-la de como fazer isso. Então, no caso aqui de um consultor, de um profissional dessa área, vai servir muito bem no que tange ao fato da gente ajudar o espírito abatido, dando a ela esperança de que há soluções, de buscar em Deus, depender do Senhor, e também agora de uma forma prática buscando alguém que mostre a ele uma direção,
né? Porque isso, claro, evidentemente, na nossa experiência, vai aliviar o sofrimento, a dor, a depressão, a angústia da pessoa. Certo, isso é verdade. Pastor Lutero, me ocorreu agora, isso aqui não está nem no script, mas deveria estar, não é? A gente sabe, por conta da experiência, né, de muitos anos, é que se a gente for somar o tempo de experiência pastoral, dá mais de um século aqui, eu tenho certeza, né? Eu acho que sim. Uma das coisas que acaba derrubando o ministério de um pastor é o problema financeiro. Tem várias outras coisas que fazem com que o pastor perca a sua credibilidade, mas pastores que têm uma vida financeira difícil, complicada, arruinada, não são poucos. A gente ouve falar de vários pastores que tiveram que sair do ministério exatamente por problema de dinheiro, né? E como é que a gente recebe um colega, né? No gabinete pastoral, vem um colega nosso e um pastor, né, pedindo ajuda, que abordagem a gente deveria dar? É uma situação difícil, né? Ô, pastor, difícil mesmo. Essa é uma área muito, muito complexa. Eu estava ouvindo aqui os colegas de alguém que não está administrando bem, precisa de uma ajuda, no caso de um empresário, né? E pensando aqui no empresário, só fazendo uma pequena observação, há vários fatores, né? Às vezes é uma gestão errada, às vezes é uma conjuntura, né? Uma questão econômica, é bastante uma decisão de um ministro da Economia, da Fazenda, e causa muitos problemas, né? Na verdade, quando a gente pensa no ministério pastoral, a Bíblia diz que se alguém aspira ao episcopado de excelente obra, almeja, é necessário, porém, que ele seja irrepreensível. E isto se aplica a todas as áreas, né? E aí é bom que a gente diga assim, é só pela graça de Deus que a gente pode ser cristão e só pela graça de Deus que a gente pode ser pastor, para ministrar, para ensinar. E um pastor, ele tem uma responsabilidade extra porque ele precisa ser padrão dos fiéis. Na palavra, no amor, na fé, no procedimento, na conduta. E essa é uma área muito séria, né? A gente chama isso de mordomia do tempo, mordomia dos talentos, mordomia dos bens, né? Da administração. Então, é preciso, eu creio que, seguindo a linha da resposta do pastor Cláudio, receber essa pessoa, que às vezes uma pessoa, quando chega a esse ponto, está meio complicado, ele está meio arrebentado, precisa ser tratado, tratar a alma, é um problema do coração, precisa ser cuidado, pastoreado. O fato de alguém pedir ajuda já é uma bênção muito grande, porque é uma situação nem assim... todo pastor se sente à vontade para procurar ajuda Exato. com outros colegas. Eu vou me expor, né? E aí, então, eu acho que é um gesto de grandeza quando a gente... E a grande responsabilidade que a gente tem ao ouvir, né? E pedir sabedoria a Deus para orientar. Então, eu creio que se aplicam os princípios que disse aqui o pastor Cláudio, nesse caso também, né? Com um agravante que um pastor ele precisa ser o modelo do rebanho. Mas eu creio que a gente precisa ouvir e ajudá-lo da mesma maneira, né? A gente conhece fatos, infelizmente, né, de pastores que saíram da cidade e deixaram uma dívida, né? E aí compromete o bom nome do evangelho, não é verdade? Então isso é um alerta para todos nós, né? Isso é um alerta para todos nós. Precisa ser muito cuidadoso, muito zeloso, né, quanto às finanças, né? E de uma maneira especial um pastor. Mas lhe digo, pastor Augusto, os irmãos aqui, mesmo um pastor, ele é um pecador também, ele carece da graça de Deus, ele pode errar, e é possível que alguém seja ajudado e melhore nessa área, né? Aprenda a administrar melhor. O primeiro passo, naturalmente, é o reconhecimento, né? E a disposição para procurar ajuda. Às vezes, me permita interromper, às vezes um problema assim chega com essa conotação de endividamento, está mascarando outros problemas, né? Também na vida do pastor, né? Considerando, talvez o problema não seja apenas despreparo para lidar com o orçamento,
às vezes o ganho não é tão digno assim, né? Atrelado a isso, necessidades muito exigentes dentro de casa, esposa, os filhos, né? Escola, médico, etc. Então, há uma gama de situações que podem interferir nesse endividamento. Então, chegar um pastor dizendo, ó, eu estou com um problema de dívidas, né, financeiro, pode não ser exatamente o problema, né? O problema Então, não seja o pastor em si. Pode não ser o pastor, pode não ser o problema, finanças, mas um relacionamento truncado dentro de casa, uma má gestão de relacionamentos familiares, né? E falta de limites, falta de uma educação que vá além da educação financeira. Sabe o que me ocorreu agora, pastor? Tem muitos jovens encantados com o ministério pastoral e que resolvem, às vezes, seguir o caminho pastoral e eles não são devidamente avisados de que o pastor, ao dizer assim, eu quero ser pastor, ele está renunciando a uma possível outra carreira onde ele ganharia muito mais e teria um padrão de vida maior, né? Melhor. Aí o que é que acontece? A pessoa entra no ministério pastoral, é côngrua, não é nem salário, né? É côngrua. Algumas igrejas são bem generosas e entendem isso aí, graças a Deus, mas outras não, né? O pastor, ele vai ter que viver na ponta do lápis. E a pessoa não está preparada para isso, né? Ela não pensava que era dessa forma, né? E aí acaba nessa situação. Mas eu queria abordar um outro caso aqui que a gente, de vez em quando, encontra também no gabinete pastoral, viu, pastor Luciano? É o seguinte, a teologia da prosperidade, que é uma teologia extremamente popular nos dias de hoje, ela ensina que se o crente for fiel no dízimo, fizer campanha, propósito, dar ofertas generosas com sacrifício, que Deus restitui. Deus está obrigado, para usar a expressão de alguns desses pastores, Deus está obrigado a devolver em dobro tudo que ele diz, né? Tudo o que aquela pessoa tinha dado, né? Trazendo restituição financeira, vitória, prosperidade, enfim, todo esse tipo de coisa. Como a gente aconselha alguém que vem no gabinete pastoral com a fé abalada, porque deu tudo o que tinha para a igreja e acabou sem receber nada de volta e com uma dívida muito grande? Pastor, eu conheço o caso de próximo da minha família, de uma mulher que vendeu a cama para fazer uma campanha lá na igreja, incentivada pelo pastor. Ficou dormindo no chão. Ficou dormindo no chão. Não veio cama de volta não, nada, né? E aí essa pessoa chega no gabinete e ela assim, Deus não existe, ou Deus não é fiel. Como é que a gente lida com isso, pastor? Eu li uma vez na internet que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a teologia da prosperidade. Né? Assim, essa teologia da prosperidade, ela revela muito as prioridades da pessoa, né? O coração, a idolatria do coração. Eu creio que decepções como essas acontecem todos os dias, o dia todo. Tem sempre gente passando por dificuldades porque acreditou na conversa de alguém, lendo teu livro sobre finanças. Pois eu escrevi um livrinho pequenininho sobre Era para estar respondendo, né? Estava vendo assim que como eles têm a habilidade de abrir a escritura e fazer uma interpretação consumista dela, da obra de Deus, daquilo que Deus pode fazer. E isso, assim, é muito difícil de se perceber, uma pessoa que não conhece a Escritura, né? Eu acho que a gente precisa ensinar a palavra, voltar o coração daquela pessoa para o lugar certo, tentar fazer com que ela identifique a idolatria que há no coração, porque, em geral, o que a pessoa quer não é Deus, por isso está frustrada. Queria o dinheiro que Deus daria. Então, ou seja, a adoração que eu estava dando não era a Deus, era ao dinheiro, ou a mim mesmo, né? Eu tenho necessidades ou alvos, sonhos, e agora eu quero
que Deus me dê isso daí. O que é que o senhor quer? Quer que eu cante mais alto? Quer que eu pregue o evangelho, que eu grite nas ruas? Eu faço isso. E a nossa sociedade, ela é muito, muito consumista, né? Então, eu acho que a gente aponta para o coração e para a palavra, né? A Escritura Sagrada está chamando a gente. Tem uma frase que no teu livro, que diz assim: a pessoa precisa servir a Deus por quem Deus é e não por aquilo que Ele pode dar. Porque Ele pode dar muito, pode dar tudo, não é? Mas o que Deus disse que concederia? Qual é a ênfase da Escritura Sagrada? É isso que essa pessoa precisa ver, e assim eu creio, se é crente em Jesus Cristo, vai curar o coração, né, se livrando da avareza, né, que é idolatria. Aliás, Colossenses 3:5. Aliás, é o único pecado na Bíblia que é chamado de idolatria. Isso. Porque concorre, né? Concorre com Deus, né? Com o coração. Muito bem. Eu posso dar uma palavrinhas mais sobre isso, né? Acho que o Mano falou tudo e ainda citou aí o seu livro, né? Mas é uma palavra que, olhando para as pessoas que estão acompanhando esse Gabinete Cast, que de fato tem muita gente sofrendo por conta disso, que fez campanha e não teve o retorno. E aí, como você bem falou, há uma crise de fé. Deus não existe, Deus não foi fiel, Deus não cumpriu o que está na sua palavra. Então, na verdade, a gente tem aqui um problema que não é sociológico, é um problema teológico. Né? É uma má interpretação da Bíblia. Textos da Bíblia sendo interpretados fora do contexto. Né? A Bíblia fala sobre Abraão, um homem rico. Mas a Bíblia mostra também claramente, você fez a exposição no livro de Gênesis, que o coração de Abraão não estava nas riquezas. Ele era um homem de perspectiva eterna. Ele aguardava a cidade cujo arquiteto construtor é o Senhor. Não estava apegado a essas coisas. A Bíblia fala sobre Jó, que foi um homem rico, mais rico do Oriente, o maior do Oriente, perdeu tudo. Mas quando ele era um homem rico, né, era um homem íntegro, temente a Deus, desviava do mal, cuidava da família, cuidava do órfão, da viúva, dos mais necessitados, né? Mas a Bíblia fala a respeito de Paulo, o maior nome que o cristianismo produziu, obviamente depois de Cristo, que no Cristo não tem comparação, mas é um homem que quando termina a vida, né, a última carta que ele escreve, 2 Timóteo, ele pede uma capa, os livros, especialmente os pergaminhos, né, não tinha patrimônio. Não tinha nada, é verdade. O maior pastor cristão, né? E não tinha patrimônio, não tinha nada disso, né? Os próprios apóstolos, né? Pedro e João lá na porta formosa do templo, quando o coxo pede uma esmola, né? Não temos prata nem ouro, né? Mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então, dizer a você, né, em nome de Jesus, que na verdade, tudo é graça. Nós não somos merecedores de nada. Nós não barganhamos com Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus é quem nos abençoa por graça, por misericórdia. Então, que você que está nos acompanhando, acorde, que o Espírito de Deus traga luz ao seu coração. Que você tenha contentamento com o que tem. O apóstolo Paulo mesmo diz, tendo o que comer, com o que nos vestir, estejamos contentes. E foi bem enfatizado, né? O pastor Luciano, o pastor Augusto enfatizou que é um problema do coração, né? Como disse o reformador João Calvino, uma fábrica de ídolos, né? E a avareza é idolatria, né? Esse desejo. E pensando, né, no que Lutero estava falando, certa vez Jesus chama a atenção dos seus discípulos para que eles sejam diferentes das multidões. Que o seguiam por causa do pão que ele multiplicava. Né? E a exortação de Jesus foi essa, trabalhar e não pela comida que perece, né? Mas por aquela que está lá na eternidade. Então, o que Luciano colocou, o que Lutero enfatizou aqui, é muito importante para que a gente possa perceber e orientar aqueles que nos buscam, né? De que é um problema do coração. O meu coração tem que estar em Deus. Eu quero servir a Deus pelo que Ele é.
e não por aquilo que ele possa me proporcionar, né? A gente sabe que Deus, na sua misericórdia, como um Pai amoroso, ele nos dá muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Mas essa é uma questão de Deus e não uma questão onde eu coloco o meu coração. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer enquanto pastores é orientar as pessoas na palavra de Deus e que elas coloquem o coração e tenham a motivação correta para servir o Senhor, né? Eu vou fazer uma pergunta agora, que não está no script também. Aliás, as perguntas mais interessantes são as que não estão no surgem, né? Eu não vou fazer ninguém em particular. Quem quiser responder, responda. Vocês são pastores, um dia chega um membro da igreja e diz assim: pastor, eu estou escandalizado porque eu trabalho duro, eu ganho pouco, dou meu dízimo fielmente, e aí eu vejo os pastores aqui da igreja vivendo uma vida assim, um carro do ano, vão para restaurante caro, viajam para a Europa e tudo mais. Isso está certo, pastor? Como é que a gente fala com uma pessoa dessa? O que é que a gente diz? Peço para falar com o pastor efetivo. Vá lá conversar com ele. Que eu não sei. Mas não responder. é uma situação possível? Já me possível, aconteceu. é possível. Já me aconteceu. Já, pastor. Já aconteceu. Bom, eu geralmente eu tenho por regra o seguinte: o pastor, eu acho que o pastor que vai pastorear uma igreja que tem, o pastor precisa ser sábio, né? Precisa ser prudente. Se ele vai pastorear uma igreja que é uma igreja de poucos recursos financeiros, a não ser que ele tenha um outro trabalho, porque acontece isso, né? Tem um pastor que ele é pastor, mas ele não é de tempo integral, ele também é engenheiro, exerce a profissão, advogado, ou qualquer outra função, não é, que ele tenha. E aí ele completa, não é, as côngruas dele, e aí ele tem condição de comprar um carro melhor, ter um apartamento e essas coisas todas, né? Mas mesmo que ele tenha condições financeiras que o levariam a isso, ele precisaria ter cuidado para não dar a ideia de ostentação, né? De que ele não é compassivo, ou que ele não é sensível à situação da igreja, né? Então, eu acho que todo pastor ele deve levar em consideração isso aí. Agora, se ele vai pastorear uma igreja que é de classe média alta, onde as pessoas têm um bom salário, né? E ele, eu falei salário, mas pastor não é salário, é côngruas, né? É sustento. E ele tem condições, eu não vejo por que Deus nos dá coisas boas. Ele se agrada em nos abençoar, não só espiritualmente, mas materialmente também. Mas eu acho que o pastor deveria, por exemplo, comprar uma Ferrari, né? Ou chegar com um carrão, um Porsche, um Audi, sei lá, esses carrão aí grandes e tudo mais, ou então ter uma casa ostentosa aí no bairro mais popular não, mais caro de Recife. Ele precisa ter noção, né? Vai ter gente aí que vai ficar chateada, ofendida. Esse é um assunto, uma pergunta muito corajosa, mas que está na mente das pessoas, né? Eu acho que as pessoas estão olhando para nós também, então foi essa pergunta assim, né? Na verdade, eu tenho uma convicção, e eu creio que é a nossa aqui também. Não é possível ficar rico no ministério pastoral. Um pastor sério, temente a Deus, ele não pode ficar rico, porque não é essa a proposta do ministério. Pode até ter uma vida mais confortável dentro dessas circunstâncias que você falou, numa igreja que dá uma condição, né? Mas a ostentação não combina com a fé cristã. É verdade. E não dá, e eu digo isso com uma convicção firme do meu coração, à luz da palavra de Deus, né? Para ficar rico. Acho que um pastor ele tem que ser muito prudente, muito cuidadoso quanto a isso, né? Para não envergonhar, escandalizar, humilhar as pessoas, né? Então ele precisa ser muito cuidadoso quanto todas as áreas da vida, e essa é uma área também. E pensando como Paulo, né? Ele diz que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser honrado, também sei viver no aperto, na pobreza, etc. Está se referindo a essa questão, né? Então, o que o pastor Augusto falou, um pastor tem que ter a noção de que ao atender ao chamado de Deus para uma vocação, ele está abrindo mão
da possibilidade de ter uma carreira, né, profissional onde isso vai lhe render recursos, né? Então, assim, ele está abrindo mão disso para poder servir ao ministério. E significa dizer que Deus pode me levar para qualquer realidade, qualquer lugar, qualquer cidade. E eu tenho que saber viver de acordo com a condição socioeconômica do povo que o Senhor me confiou a cuidar. Né? Se eu vou para uma igreja, né, que tem um determinado recurso no geral para as pessoas, é com aquilo que eu vou viver. Porque eu preciso estar no mesmo patamar de vida das pessoas. Eu não posso... E se eu for para uma igreja que tem uma condição socioeconômica privilegiada, o pastor também não pode estar aquém daquilo que é a realidade normal do grupo social que ele está trabalhando. Então, assim, o pastor ele tem que estar pronto, como diz Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação, não é? E que Deus é quem vai guiar a nossa vida nesse particular, para onde a gente vai servir, onde a gente vai estar, para viver na condição socioeconômica do grupo que o Senhor nos confiou a cuidar. Né? O problema parece que não é a experiência, né? Não é o viajar, ou ter isso ou aquilo. Né? O problema não está nesse patamar, né? O problema está no desejo do coração do pastor daí, né? Também. Porque há pastores também que eu conheço, alguns que têm uma família abastada. Né? Eles recebem herança. Então, eles têm um padrão de vida diferenciado porque a própria Deus dá a eles também. Eles não vivem só do sustento da igreja, mas eles têm outras Agora, coisas. são extremamente simples, são profundamente piedosos, são homens de Deus e levam a sério o ministério, né? E não fazem acepção de pessoas. Então, o problema não é o que nós temos, mas é o caminho que nos leva a essa busca para ter. Né? Se o meu coração estiver cheio de ganância, né, eu vou cometer torpeza, sendo pobre, paupérrimo. Eu vou cometer torpeza diante de Deus. Então, eu creio que o pastor precisa, de fato, ter a humildade, né, bíblica para saber renunciar a algumas coisas, né, poder fazer algumas coisas e, em nome da comunidade onde ele está servindo, abrir mão disso. Isso chama-se mansidão, não é? E fala assim, é o meu direito, mas eu não vou buscar o meu direito em nome de uma causa maior. 1 Coríntios, né? Então, eu creio que o problema não é o que a gente tem, né? E muitas vezes, tão pouco aquilo que a gente não tem. O problema está nas motivações primeiras do nosso coração. Isso. Você está assistindo o Gabinete Cast. Esse é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, onde os pastores da igreja se reúnem para conversar a respeito de situações que enfrentam no gabinete pastoral e que são situações comuns. Portanto, hoje, por exemplo, nós estamos falando a respeito de como a gente trata no gabinete de questões relacionadas com problemas financeiros, né? E eu tenho certeza que isso aí vai abençoar a sua vida e a vida de muita gente, que às vezes não tem nem oportunidade de ir no gabinete pastoral, né? Ou ser acompanhado ou ajudado. Esse é o objetivo aqui do nosso programa. Então, aproveita que essa pausa que nós estamos fazendo aqui, encerrando a primeira rodada, para você já se inscrever, curtir, compartilhar o link do canal da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife no YouTube. E aí você vai receber todas as informações, os avisos, notificações. Toda vez que tiver um Gabinete Cast novo, um programa novo, pregação da palavra, né? Todos nós pregamos aqui na igreja, as pregações estão disponíveis no site, no canal do YouTube da nossa igreja, e você então terá acesso a todo esse material. Ok? Vamos agora para a segunda rodada, né, que promete ser mais interessante do que a primeira. Olha aqui, eu vou começar perguntando ao pastor Lutero aqui. Pastor, comecei bem, não foi? Segunda rodada, comecei Pode bem. perguntar ao pastor presidente. Manda tudo para o pastor presidente. Olha aqui, pastor Lutero, que orientação... Olha, essa daqui é uma pergunta realmente difícil, mas é muito comum. Que orientação os pastores deveriam dar aos crentes
que deixam de ajudar financeiramente os trabalhos da igreja sob a alegação de que estão passando por aperto financeiro. Ele aparece no gabinete pastoral e vem dizer assim: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse. Olha, eu confesso, eu não estou dando oferta para a igreja, não estou dando dízimo, mas é porque eu estou apertado financeiramente, eu estou certo, estou errado, posso fazer isso, estou em pecado, sim ou não? Pastor, vou tentar responder. Vamos lá. Mas deixa eu voltar só rapidinho àquela questão do Evangelho da Prosperidade, que quando o pastor Cláudio estava falando aqui, eu não quis interromper, é o pastor presidente, eu não quis interromper. Não pode interromper, não. Mas eu estava lembrando desse texto que ele falou, da Jesus multiplicando os pães, e eu fico sempre, quando leio ali aquele texto, fico imaginando Jesus, como Jesus é maravilhoso, né? Que é Deus, conhece o coração. Você imagine, Jesus multiplicou pães e peixes, alimentou as multidões, despediu as multidões, despediu os discípulos e foi orar, como ele fazia. No dia seguinte, as pessoas voltaram. Não viram mais ninguém, mas não desistiram, né? Fiquei imaginando nós como pregadores. Imagina, no dia seguinte, no domingo seguinte, veio uma multidão para ouvir você. Só que Jesus vê o coração, né? E olhou para aquelas pessoas e ele disse: vocês estão aqui não porque viram sinais e creram em mim, mas estão aqui por causa dos pães, né? Olha, o pessoal que prega a prosperidade não lê esse texto, né? Porque as pessoas não estavam ali por causa de Jesus, mas por causa dos pães, né? Seguir a Jesus é muito bom, tem boa comida e ainda tem uma boa prosa com ele, né? Uma boa conversa, instrução, isso é que é vida, né? Olha que coisa, né? E Jesus que sonda o coração, sabe? Vocês não estão aqui porque creram, porque viram sinais, né? Porque estão me vendo aqui como Messias, né? Que tristeza, né? E quando, na verdade, o Evangelho aponta para Jesus, né? Para que as pessoas se rendam a Ele, creiam nele e sirvam a Ele. Amém. Não esqueça disso. Uma pergunta agora. Não, mas acontece isso mesmo, né? Estou lembrando de uma pregação sua, dizendo assim que a última parte do crente a ser convertido é o bolso, né? Então, essa é uma questão séria, né? Então, veja bem, pastor, como a gente aqui se baseia e se fundamenta na Escritura Sagrada, responder com a Bíblia, né? A Bíblia ensina um método de contribuição. Nosso pastor Cláudio sempre tem sermões pregados, segundo aos Coríntios 8 e 9. Ele instrui a igreja muito bem. É uma palavra muito boa para instruir a igreja, né? E tanto ensina sobre liberalidade como o princípio da proporcionalidade. Então, de acordo com o que você tem, você contribua. Deve fazer isso com alegria, né? Não com peso no coração, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Como uma expressão de gratidão, como disse Davi: tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos tu damos, né? Mas o exemplo bíblico, que é claro, está lá, segundo aos Coríntios 8, quando Paulo preparava a igreja de Corinto para levantar uma oferta para socorrer os irmãos da Judéia, ele deu o exemplo dos irmãos da Macedônia, que eram pobres, e na sua extrema pobreza, eles se deram primeiro ao Senhor, depois aos apóstolos. E mais, eles não deram desculpas, eles fizeram um apelo, eles disseram: nós queremos participar. Exatamente. E eles participaram. Eu acho que é um modelo para nós, né? De gente que tinha pouco, mas que com esse pouco eu quero contribuir, né? Então, se você pensa assim, faz assim, não é uma boa desculpa, porque você não tem uma fundamentação bíblica. Eu creio que é uma oportunidade boa para organizar as finanças, mas por menos que uma pessoa ganhe, ela pode contribuir, né? Jesus deu até o exemplo da viúva, né, que deu mais do que todos, né, porque ela deu o que tinha. Então, mais uma vez, é uma questão do coração, né, de você entender o princípio bíblico. Paulo fala sobre isso, né? Lucas deixou lá em Atos: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, eu creio que é esse um caminho, sabe? Todo mundo. Você pode.
o valor intrínseco pode ser pequeno, mas pode ter um grande valor diante de Deus, né? Isso aqui não significa nada, mas você está dando de acordo com suas possibilidades e fazendo isso com alegria de coração. Muito bem, pastor. E uma coisa, Augustus, Lutero e Luciano e Joselito, que eu fico pensando, a questão, Deus nos educa financeiramente para sermos administradores daquilo que Ele nos faz chegar às mãos. E o princípio do dízimo, em toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, eu sempre tenho enfatizado isso, ele em primeiro lugar, Deus educando o seu povo a colocar o coração no lugar certo. Né? Eu sempre digo que a questão do dízimo não é uma relação entre o crente e a igreja. É uma relação entre o crente e Deus. Né? É o reconhecimento de que tudo que eu tenho provém da boa mão de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. E em sinal de reconhecimento disso, né, Deus pede do homem que ele consagre a melhor parte, a primeira parte, as primícias dos seus ganhos para o Senhor. Então, é separar essa parte para consagrar a Deus, dedicar a Deus, devolver a Deus, em reconhecimento de que foi Deus quem me concedeu o sustento necessário para que eu viva. Então, uma pessoa que chega no gabinete pastoral dizendo que, olha, eu estou apertado, eu estou ganhando pouco, então se eu for dar oferta ou dízimo, isso vai prejudicar as minhas finanças, eu digo, olha, você está com o coração no lugar errado. Porque foi Deus, através do profeta Malaquias, que repreendeu o seu povo, dizendo que lhes falta porque vocês estão retendo aquilo que deveria consagrar a mim. Né? E Deus lança um desafio para o povo de Israel, que voltava do exílio, estavam reconstruindo o seu país, ou seja, a economia arrasada, e Deus disse que eles estavam retendo aquilo que não lhes pertencia, que devia ser dedicado a Deus, o dízimo. E aí Deus faz um desafio diante desse quadro, né, de penúria, esse quadro de miséria, esse quadro de devastação de um país, de reconstrução de um país. Deus diz, olha, faça o seguinte, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, imponham-me à prova, para vocês verem se eu não vou abrir as janelas dos céus e não vou derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, o que eu oriento as pessoas que chegam com esse tipo de dúvida no gabinete pastoral é, você está fazendo errado. Né? Ouse confiar em Deus, porque é Deus quem te dá o sustento. Ouse obedecer a Deus, separando e consagrando a Deus a parte que Deus diz que você deve fazer. E ponha Deus à prova para você ver. Né? Se as coisas não vão caminhar bem, se você não vai sanar os seus problemas. Então, assim, e veja que é uma questão de coração, mais uma vez. Onde está a minha confiança? Sempre, é no dinheiro, no pouco dinheiro que eu tenho? Ou é no Deus que me dá o sustento necessário? Então, se a minha confiança está em Deus, eu vou obedecer a Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu vou consagrar aquilo que Deus disse que eu deveria fazer para Ele. O mais, Ele diz, põe a minha prova para ver se eu não vou abrir a janela dos céus, não vou resolver essas questões da sua vida. Né? Eu lembrei da minha menina. Uma vez eu comprei uma pipoca para Cecília. Eu só tinha ela na época, ela pequenininha. E aí eu comprei uma pipoca para ela e ela começou a comer. Eu achei que aquela pipoca estava uma delícia. A melhor pipoca do mundo. Aí eu disse, pai, me dá uma pipoquinha dessa? Aí ela, não, porque ela estava com medo que a pipoquinha dela acabasse. Ela estava dizendo não para quem deu a pipoca para ela. Né? Às vezes, assim, a pessoa tem a impressão... Muito dessa situação. Eu também. Posso usar no sermão? Pode, me cita aí, eu não te citando. Aí, assim, as pessoas administram a sua vida, elas não se entregam ao Senhor, elas não confiam em Deus, elas acham que vai faltar para elas aquilo que Deus concedeu a elas. Não é? Então, é parar de administrar a sua vida e dizer assim, Senhor, toma conta de mim, toma conta da minha vida, por mais que eu receba,
tudo é teu, por menos que eu receba, é tudo teu. E o Senhor é digno, né? Dessa... A nossa religião, muitas vezes, é uma religião extremamente egoística, né? Cheia de expressões do egoísmo do nosso coração, né? E eu vejo que a teologia, assim chamada, né, da prosperidade, nada de braçada, né, do egoísmo humano. É verdade. Nós somos autocentrados e buscamos A tudo. gente, pastor, você está dizendo uma coisa tão importante, permite interromper. A gente condena muito, eu bato, e eu sei que vocês também, né? Todos os pastores sérios, reformados do cristianismo histórico, eles batem nos falsos mestres que ensinam a teologia da prosperidade. Mas por que é que existem tantos e por que é que a igreja deles é lotada? O problema é o povo, né? O coração, o povo está atrás disso aí. Eu costumo dizer que essa questão de dízimos, ofertas, né? Essa consagração dos recursos da nossa vida, né? Deve ser o reflexo da consagração primeira da nossa vida, né? Os recursos, eles vão a reboque, né? E ninguém, eu creio, tem tanto que deu o suficiente para Deus, para a obra dele. E ninguém tem tão pouco que não tenha para dar. A gente tem a experiência que entre os mais pobres há muito mais generosidade às vezes, não é? Então, eu creio que o problema é outro, não é? Não é o quanto a gente está, ou o quanto a gente está disposto a oferecer, né? Mas se o coração de fato adora Deus. Isso aí, muito bem. Vira e mexe, volta para o coração. Na verdade, né, esse tem sido o ponto aqui de unanimidade, né, nas respostas, é isso aí. Você está assistindo o Gabinete Cast, que é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Aqui está a equipe pastoral. Nós estamos conversando a respeito daqueles casos que nós temos que tratar no Gabinete Pastoral de pessoas que nos chegam com problemas financeiros. Nós não revelamos naturalmente o nome de ninguém aqui, então se um dia você já procurou um de nós aqui para tratar dessa questão, seu segredo está guardado, seguro conosco, né? Não se preocupe com isso. Mas é que os problemas são muito semelhantes. Muita gente passa exatamente pelo mesmo problema que um dia levou você a um gabinete pastoral pedindo ajuda, pedindo socorro, né? Então, ao tratar disso, nós estamos querendo abençoar as demais pessoas. Para que você possa não somente ter mais proveito, mas ajudar a gente a que essa mensagem vá mais adiante, entre no YouTube, no canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, curta, compartilhe e acione lá as notificações para que você seja avisado toda vez que a gente tiver material novo aqui. E vamos agora continuar, não é? Pastor Cláudio. Olha que pergunta, viu? Eu estou reservando as mais fáceis para o pastor Cláudio. Antes de passar a pergunta para o pastor Cláudio, vou fazer uma explicação, porque nem todas as igrejas funcionam como as igrejas presbiterianas. Mas, geralmente, nas igrejas presbiterianas, a junta diaconal, nós temos diáconos que administram, debaixo do conselho da igreja, os recursos visando ajudar as pessoas mais pobres e necessitadas da igreja. Pastor Cláudio, a igreja deveria ajudar financeiramente um membro que vem procurar ajuda, que vai no gabinete pastoral, dizer que está passando por dificuldade financeira e que gostaria que a igreja ajudasse, e fica claro que aquela pessoa é descontrolada, ela está em dívida porque ela é descontrolada. Em que situações a igreja, através da junta diaconal, deveria ajudar os membros que estão em dívida, que estão com problema financeiro e etc. E não são poucos, né? Não são poucos. Geralmente, quando acontecem situações assim, onde a família está com alguma necessidade daquilo que é básico, a alimentação, né? A sobrevivência, mesmo detectando que a pessoa administrou mal os recursos, né? E se meteu em dívidas por causa dessa má administração, se há uma necessidade de alimento para a família, de sustento familiar, a igreja precisa chegar, né, para ajudar. Mesmo que a causa seja a má administração do chefe da casa, do pai, né, do homem que
que deveria gerir isso para o bem da sua família, a família está sendo prejudicada por causa dessa má administração. A igreja tem que ter um olhar de misericórdia para alcançar, para assistir a família. É uma questão imediata, tá certo? Mas isso não significa uma coisa permanente por causa disso. Naquele momento pontual, a gente precisa socorrer essa família, porque a esposa e filhos estão numa situação delicada, a igreja precisa ter esse olhar. Agora, sem, evidentemente, deixar de tratar o problema básico, de sentar com a pessoa, mostrar à pessoa, ou colher os dados que são necessários para mostrar à pessoa que a situação é decorrente da má administração, da má utilização dos recursos que Deus lhe confiou, para que ele possa gerir com responsabilidade para a glória de Deus, para o bem da sua casa, não é? Então, assim, dar as orientações bíblicas, corrigir a pessoa naquilo que é necessário, não é? E aí, então, né, se for o caso de dar uma orientação para que a pessoa possa sanar os seus problemas financeiros, fazê-lo também, né? Ajudar a pessoa a tomar consciência, a corrigir-se e aplicar, né, vamos dizer assim, os recursos que Deus tem dado de forma correta naquilo que é comida e bebida, né, naquilo que é prioridade, né? Mas, repito, não deixar de assistir naquilo que é imediato para a necessidade familiar da pessoa. Né? Certo, pastor. Muito bem. Deixa eu encerrar essa segunda rodada aqui com a pergunta ao pastor Luciano. Pastor Luciano, a gente sabe que na Bíblia a gente tem muitas promessas de Deus de que ele vai abençoar o seu povo. Por exemplo, lá no livro de Provérbios, a gente lê que nunca viu um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. E quando o próprio Senhor Jesus nos ensina a orar, pão nosso de cada dia nos dá hoje, está implícito que Deus quer nos abençoar e responder esse tipo de oração. Então, sabendo que Deus cuida, que Deus vai suprir as necessidades, não seria uma falta de fé a gente preparar um orçamento? Eu ganho tanto e gasto tanto, né? E fazer as contas e... Não é meio que dizer assim, a Deus, ó Deus, eu sei que o Senhor prometeu me abençoar, cuidar de mim e tudo, mas por via das dúvidas eu vou botar tudo no papel, não é? Sim, desconfiando, né? A ideia, né? Que alguém pudesse ter de jeito nenhum. A palavra de Deus chama a gente para sermos bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado, né? E essa palavra, assim, essa pergunta é interessante para mim, porque eu não sei o quanto eu tenho no banco. Assim, eu recebo as côngruas da igreja e quem é organizada nesse sentido é a minha esposa. Mas ela sabe tudo, ela coloca numa planilha de Excel, tudo bem direitinho, e a gente caminha bem. Aquele dinheiro é o que Deus providenciou para que nós tivéssemos a subsistência, e porque foi Deus que deu, eu preciso cuidar bem, com responsabilidade, não é? A minha fé é de que, se é de Deus, eu preciso sempre cuidar bem. Muito bem. Não é? É uma resposta muito, muito importante, interessante, porque há quem pense assim, não é? Tem gente que chega até o ponto de passar cheque sem fundo. Na época que tinha cheque, né? Eu me lembro da história de uma pessoa que passou um cheque pela fé. Pela fé. Não tinha fundo, mas era uma campanha de construção de uma igreja, alguma situação aí que eu me lembro bem, a pessoa passou confiado que Deus haveria de suprir a necessidade. Não pode não, pastor, fazer... Essa fé não é em Deus, não, né? Não é. Quer dizer, ou então, mas não tem, sei lá. Eu não sei é a mesma coisa, que Deus promete nos dar graça quando a gente vai pregar a palavra de Deus, e por isso eu não vou preparar o sermão. Seria a mesma lógica, né? Mas tem gente que faz isso exatamente, mesmo, né? Isso aí. Tem igrejas que dizem, né, onde é proibido o pregador se preparar para pregar, né? Para pregar. Ele tem que depender do Espírito Santo ali na hora. O Espírito Santo dá o texto, deve sair cada sermão uma beleza. Dependendo do Espírito Santo antes, não. Né? Só na hora. Só na hora. Isso é verdade.
Mas só voltando aqui, pastor, porque está fechando aí, não, foi muito boa essa dica de Luciano, né? Muito boa. Eu também dou graças a Deus pela minha esposa também, que trabalhou em banco também, já é muito cuidadosa, muito zelosa, né? Mas o próprio Jesus estava ensinando, era um outro princípio, né? Quando pessoas estavam vindo após ele, né? E ele, como que voltando-se para ela, disse assim, calcule o preço, né? Uhum. E ele disse assim, alguém que vai fazer uma construção, não calcula logo, né? Quanto vai gastar, para depois lançar os alicerces, depois não levantar as paredes, aí passar alguém e dizer, tá aí, começou e não pôde terminar, né? Então Jesus ensinou esse princípio, a gente tem que ser bastante cuidadoso, né? Andar ali na ponta do lápis mesmo, né? Muito bem. E com isso a gente encerra a nossa segunda rodada, nós vamos para a última agora, né? Penúltima, porque depois a gente tem 3 perguntas aí dos ouvintes. E antes de passar para essa próxima rodada, eu queria agradecer em nome de toda a equipe, né? A equipe técnica que está por detrás e que vocês não estão vendo. Mas há uma equipe aqui muito eficaz, profissional, liderada pelo eficiente Léo Mendonça, que permite que chegue até você tudo que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui, em nome da equipe, eu creio que posso falar pelo pastor Cláudio também, queremos agradecer aí a nossa equipe técnica maravilhosa que tem possibilitado... São homens de Deus ofertando o melhor, não é? E é interessante que isso aqui, esse quadro, né, você talvez não possa ver, porque eles estão nos bastidores, mas esse quadro aqui mostra como o corpo de Cristo é diverso e como há determinados talentos. Eu jamais faria isso, eu não tenho jeito para essas coisas, né? Mas eu acho que eles também não pregariam, né? Ou teriam outras habilidades. A igreja é comparada na Bíblia realmente a um corpo onde os membros são diversos e todos são importantes e têm diferentes funções. E aí, quando a gente oferece, né, estamos falando aqui nessa questão de oferta, como parte da nossa discussão, quando a gente oferece os nossos... A palavra mordomia apareceu aqui várias vezes, né? Quando a gente oferece os dons e talentos ao serviço de Deus, então nós encontramos resultados como esse que nós estamos vendo aqui. Muito obrigado, Léo Mendonça, toda a equipe, pelo trabalho dedicado e de coração que vocês têm feito aqui. Bem, gente, vamos para a terceira rodada e eu vou começar com o pastor Joselito. Pastor, a vergonha e a culpa associadas à dívida pode fazer com que o crente evite amigos, familiares, levando a um sentimento de isolamento, inclusive da igreja. Como nós podemos ajudar as pessoas a ver que nem sempre o endividamento é resultado de falha moral, espiritual ou administração? É crente que um dia estava bem, de repente, por questões alheias à sua vontade, ele não está mais, ele vai no gabinete para dizer que ele se sente isolado, ele tem vergonha da situação dele, se sente lá embaixo, deprimido, né? Que palavra pastores poderiam dar, ou temos dado a pessoas assim? Bem, pastor, é uma situação muito possível de ocorrer, eu creio que até certo ponto comum, né, em alguns ambientes. A Bíblia recomenda que nós não fiquemos devendo nada a ninguém, né, exceto o amor, né? Romanos 13, o apóstolo Paulo prescreve isso. E eu acredito que, apesar disso, né, dessa orientação bíblica direta, há situações na vida que levam ao endividamento, né? Acredito que foi o pastor Lutero que falou no início, circunstâncias que fogem ao controle, né? Não se trata de má fé, não se trata de desonestidade, de um coração corrupto, de avareza, de ganância, nada disso, né? É uma situação de dificuldade política, econômica, que abala não só o crente, abala o país inteiro. Deixa eu só te interromper. Pois não. Um exemplo. Meu sogro, pastor Francisco Leonardo, Sim. ele era missionário holandês, trabalhou no Brasil durante muitos anos, vivendo com o salário lá... Grande pastor. Um grande pastor. Saláriozinho minguado e tudo, mas ele conseguiu durante anos economizar o suficiente para comprar uma casa
porque ele não tinha nada aqui no Brasil, nada, nem no exterior também. E ele tinha o suficiente para comprar uma casa. Naquela noite, o presidente Collor sequestrou os bens, né, as poupanças de todo mundo. Ele amanheceu um homem pobre. Ele não tem casa até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Então, é uma coisa que aconteceu completamente fora da realidade dele, né? Exemplificando o que o irmão está dizendo. Muito bem exemplificado, né, pastor? Então, eu acredito que as pessoas estão expostas, nós estamos expostos a situações como essas, né? E uma pessoa que chega ao gabinete pastoral com essa frustração, com esse desânimo, com essa desesperança, né? Eu creio que a melhor palavra para ele que eu teria a dar para que ele reorganizasse a visão de si mesmo, não é? A partir da ótica bíblica, não é? A partir do Evangelho, né? Olhar para o Evangelho, olhar para Cristo, olhar para a palavra de Deus, para que ele se visse refletido ali, né? Então, muitas vezes a pessoa fica frustrada, fica decepcionada, envergonhada, porque ela não tem mais aquele mesmo patamar de vida, aquele mesmo status social ou financeiro, né? Então, se sente, assim, desprivilegiada, né? Sem tanto valor assim. Talvez reorganizar a visão de si mesma, né? Essa pessoa precisa entender que o valor dela não está nas coisas que ela possui, né? Que as amizades que ela tem não são e não deveriam ser nunca motivadas pelo tanto tanto de recursos que ela tem para oferecer, né, de vantagens para esse tipo de amigos, né? Então, tentar trazer essa pessoa a um caminho de simplicidade na vida cristã, né, conforme o Cristo vivia. Então, a simpatia do Cristo precisa estar em nós, né? E não seja meu amigo porque eu tenho isso aqui ou aquilo, né? E entrar no caminho, eu acho que o pastor Cláudio citou aí o texto, né, do contentamento, não foi? Sim, foi isso, Filipenses. Entender que a vida, para ser vivida, não precisa de muito, né? Nós precisamos ter contentamento em todas as situações, em todos os momentos, né? É possível viver contente, né? Quem tem o Evangelho, quem tem a Cristo, quem tem a graça de Deus na vida, reconstrói-se, né? É possível caminhar, né, bem, né, com esperança e com tranquilidade, com humildade, né? Eu creio que é por aí. É por aí, né? Pode, até porque a próxima pergunta é para você não, você já começa. Eu já vou responder essa já começa e já vou emendar. Deixa a próxima para o presidente. Não, mas eu achei muito interessante que a gente falou aqui sobre o Evangelho da Prosperidade, né? E o pastor Augusto trouxe aqui o exemplo do seu sogro, o pastor Francisco, que eu conheci, foi meu professor. Eu sempre digo, para nós que estudamos com ele, não foi apenas o professor, mas o pastor. Ele foi o nosso diretor e nos pastoreou. Eu guardo hoje ainda, depois de tantos anos de ministério, lições que eu aprendi com o pastor Francisco. E está aí um homem de Deus, piedoso, de oração, da palavra. Ele, uma vez eu tive uma conversa com ele, já falei até com o Minca sobre isso, né? Aquelas orientações que a gente pede, eu já estava no ministério e tal. E ele disse assim, falando sobre a esposa, Dona Margarida, dizendo assim: minha esposa é capaz de agradecer a Deus se tiver só um grão de arroz, porque ela passou pela guerra e ela sabe o que significa a escassez, né? Eu nunca me esqueci dessa lição. E gratidão no coração. Né? Você teve o privilégio, né, pastor, de conviver com a família, aprendeu isso, né? E aí você citou, eu estava lembrando disso, né, do plano Collor, né? Então vem um presidente da República, de repente, toma uma decisão da noite para o dia. Tinha gente que estava para comprar casa, tinha gente que estava para fazer uma cirurgia, tinha gente que fez uma programação total, né? Recentemente tivemos aqui a pandemia. Imagine, você investiu toda a sua economia num restaurante, por exemplo, ou numa loja, num shopping. Aí, de repente, tudo está fechado, parado. Você investiu tudo nas suas economias e, de repente... Quantas empresas, né? Exato. Quantas pessoas quebraram mesmo, né? Quebraram. Então, isso é importante em trazer esse tema aqui, né? E a gente sabe o orgulho do coração, né? Mas eu olho para você aí para dizer assim, peça ajuda.
abra o coração. Eu creio que a igreja, o gabinete pastoral é um ótimo lugar para que você venha. E não sofra calado, não tenha vergonha. Né? Você está em família, família da fé. Mesmo que tenha sido por uma má administração, você gastou demais e tal, né? Mas eu acho que é possível. Uma vez eu vi alguém dizer isso, a igreja, casa de misericórdia. E deve ser mesmo, né? Casa de misericórdia. Pastor, Pessoas devem buscar lá esse refúgio. Lá, né? Tem algo que a gente sempre está dizendo no gabinete pastoral, com relação não somente a essa questão, mas com relação a tudo. A gente corre o risco de achar que a solução para aquela questão é ter a restituição daquilo que perdeu, não é? E isso não é verdade. Esse exemplo que é sempre citado do apóstolo Paulo, ele tem é como se fosse uma vacina contra a idolatria ainda, não é? Ele está chamando a gente para olhar para Cristo e dizer assim, olha, nele, no Senhor Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Então, alguém pode ter várias situações ou coisas que perdeu, situações difíceis que viveu e que diga assim, eu nunca serei feliz enquanto eu não tiver isso, enquanto eu não recuperar aquilo. E, na verdade, você não precisa daquilo. Se você olhar para Cristo, nele nós temos tudo que nós precisamos. E essa consciência é uma consciência importante, porque aqui na terra, o Senhor Jesus falou, não é? Não ajunteis tesouros para vós outros aqui na terra, onde traça e ferrugem corroem, e ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, porque lá nem traça, nem ferrugem corrói, e ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, Estará o teu coração. estará também o teu coração. Voltamos ao coração. Eita, voltamos. Você que está nos escutando, eu queria aproveitar para encorajar você. Não é? Em primeiro lugar, a gente está fazendo esse programa aqui, mas a gente não está querendo, nós pastores aqui não temos a menor pretensão de ao menos imaginar que um podcast por vídeo, né? Eu não sei qual o nome de um podcast por vídeo, geralmente podcast é só áudio. Pode crente, né? Mas que esse programa, qualquer que seja o nome do formato que ele tenha, substitui o aconselhamento pastoral, não substitui. A internet, por mais útil que ela seja, ela não substitui o aconselhamento olho no olho. Então, se você está passando por dificuldade, por angústia, procure um pastor, procure um crente experiente para abrir seu coração, pedir ajuda, faça isso presencialmente. Isso é muito importante, não é? Isso é muito importante porque a gente não está querendo com isso dizer... Eu sei que tem muita gente que depende das redes sociais, parou de ir para a igreja, não vai mais conversar com os irmãos em Cristo e fica dependendo das redes sociais, da internet. Não é essa a nossa intenção aqui, você precisa saber disso, tá bom? Eu vou partir agora para a última pergunta da última rodada e depois nós vamos ter 3 perguntas que eu não sei quais são, né? Elas virão assim de surpresa, não é? E eu quero aproveitar, pastor, era Lutero, mas Lutero passou na frente, aí você falou, aí eu vou fazer para você aqui. Eita, a pergunta aqui, ó. Mas é a pergunta que eu faço para todos. Pode haver situações extremas. Deixa eu começar de outra maneira. Eu li em algum lugar, quando teve uma grande crise financeira no Japão, que muitos empresários japoneses que perderam a empresa ou que ficaram desgraçados, por assim dizer, por conta de uma administração, eles simplesmente tiraram a vida. Eu sei que isso tem muito a ver com a cultura deles, né? Tiraram a vida. Mas é perfeitamente possível que, mesmo no Brasil, talvez até alguém que esteja assistindo esse programa agora esteja numa situação financeira tão angustiosa, tão difícil, que pensamentos de tirar a vida podem passar na sua cabeça. E não seria a primeira pessoa a fazer isso, né? A gente sabe de situações, de casos de pessoas que tiraram a vida exatamente por conta de desesperança, né? Perderam tudo que tinha, não tinha expectativa de como é que vai viver e tudo mais, e pensaram, né, que o suicídio
Luciano, se chegasse no gabinete de uma pessoa nessa situação, o que você diria para essa pessoa? Pastor, Pode ser que essa pessoa esteja nos escutando ali. eu vivi em 2010 a depressão. E assim, em geral, quando uma pessoa pensa em tirar a vida, os pensamentos eles estão desproporcionados, assim. Não existe muita razão. E por isso a tentação de tentar de resolver uma questão terminando com ela, como se resolvesse e não resolve. Eu já teve momentos assim de eu poder conversar com pessoas e eu me ver nelas também, naquele sofrimento do coração. E eu, assim, tem uma frase que sempre volta para mim, porque eu acho que algumas vezes as palavras com o sentido que elas podem ter, com a lógica, a compreensão natural de que não é a solução, às vezes não resolve. E assim, eu creio que uma primeira palavra para alguém que possa estar pensando em tirar a vida, você não precisa resolver todas as coisas agora, hoje. Passa, segura um pouquinho. Eu sei que parece uma palavra assim, como quem adia um problema, não é? Mas assim, trata o coração primeiro, toma direitinho, assim, eu precisei tomar remédios, eu precisei de terapia, eu precisei de uma caminhada com um pastor, olhando para mim e cuidando do meu coração. E foi tão importante para mim fazer um caminho e não destruir a vida, né? Eu não preciso resolver nada hoje, eu não preciso resolver nada com angústia no coração, eu não preciso resolver as coisas com apressadamente. Não, busca ajuda, porque muitas vezes assim, a gente pode até falar assim, lembra que você tem filhos, lembra que a palavra de Deus diz isso ou aquilo, mas muitas vezes, pelo menos assim, o que me vem à mente, pastor, para falar seria isso, assim, olha, espera, há tempo para tudo, e agora não é tempo de tomar nenhuma decisão, é tempo de esperar que o Senhor há de agir e há de abençoar. A depressão, ela é um problema que tem início, tem meio e pode ter fim. Eu preciso só de oportunidade, de me dar essa oportunidade e me oferecer a Deus para que pessoas possam ser instrumentos dele na minha vida. E Luciano, tem uma coisa assim importante, que geralmente uma pessoa que se encontra numa condição dessa, ela geralmente acha que está só. É verdade. Né? E que por isso não há saída, ela não enxerga a possibilidade. É importante que a gente saiba e que a gente diga isso à pessoa, que Deus se importa com a dor da pessoa. Isso. Né? Eu acho que 2 domingos atrás eu estava pregando sobre aquele texto de Mateus capítulo 9, verso 35 a 38, quando Jesus olha para as multidões e o texto diz que ele se compadece das multidões, Isso. porque as via como ovelhas aflitas e exaustas que não tem quem cuidasse delas, né? Então assim, o texto salta aos nossos olhos. As multidões não eram inocentes, elas não eram vítimas, eram constituídas de pessoas pecadoras como todos nós, culpadas diante de Deus. Mas que o olhar de Jesus para a humanidade caída e perdida em seus pecados era um olhar de compaixão. O texto diz que ele se compadecia delas, né? Ele sofria, ele padecia junto, não é? Então, assim, essa ênfase de que as pessoas, no momento de dificuldade, de profunda tristeza, de depressão, de angústia, de vergonha, né? Por causa da sua própria condição de falência ou de desastre, né? Na vida financeira, profissional, relacional, seja lá o que for, ela não está só.
que Deus se compadece dessas pessoas. Você falou aí que na sua caminhada foi tão importante alguém caminhar contigo. Isso. Né? E está aqui a nossa grande responsabilidade como pastores, que se compadece de pessoas que sofrem, que estão dispostas a andar com essas pessoas, as milhas que forem necessárias, né? Para que a pessoa possa vencer aquele momento mal. Isso. Né? Então, assim, mas o mais importante que as pessoas precisam perceber é que Deus se compadece da sua dor. Ele se importa com a sua dor. Deus não é alheio ao sofrimento humano. Né? E a maior prova disso está na cruz. Né? O apóstolo Paulo faz esse apelo aos seus leitores. Né? Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o que éramos. E se ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Né? Então, nós precisamos lembrar as pessoas nesse momento de angústia. Trazer esperança. A esperança, porque Deus se compadece delas. É o próprio Jesus quem diz: venham a mim, né? Vocês que se encontram cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Né? Venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, porque ele é suave, manso, vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Isso. Então, é esse Deus que se importa com a gente. Né? Esse Deus que não é alheio à nossa dor. Né? Então, eu posso levar a Deus a minha dor. Eu posso colocar diante dele a minha dor, porque ele se importa com a minha vida. Então, glória a Deus. É a palavra que a gente pode trazer a uma pessoa que se encontra nessa situação. Né? Muito bem, muito bem. Você está participando do Gabinete Cast, que é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, onde a equipe pastoral trata das questões pastorais mais frequentes que nós encontramos no nosso gabinete. Se você tem alguma pergunta que gostaria de fazer, você pode fazê-la através do e-mail PIPR, as iniciais de Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, PIPR@primeiraigreja.org.br. Algumas pessoas já se utilizaram desse canal e nós recebemos várias perguntas que a nossa equipe selecionou para obter 3 perguntas. Eu não sei quais são. Eles disseram que não vão me dizer, é na hora. Né? É pinga-fogo. É pinga-fogo, na hora sim. Então eu quero dar a oportunidade agora ao Marcos da nossa equipe para que ele faça as 3 perguntas e aí nós vamos ver quem vai responder, né? Vamos ver como... Vai, Marquinhos, pode mandar. Graças a paz, pastores. Bem. Primeiramente, é muito gratificante observar essas perguntas e ver que, com o decorrer desse podcast, a gente já tem uma grande base para respondê-las. Então, agradecemos e pedimos que o Senhor possa continuar capacitando vocês. E aqui a primeira pergunta é da Rachel Brito. Ela diz: a Bíblia fala alguma coisa sobre o padrão de vida que o cristão deve ter? Por exemplo, comprar artigos mais caros, como roupas de grife, ter apartamento de alto padrão, carros caros, etc. Seria pecado gastar com itens dessa natureza, uma vez que não são essenciais? Falo tendo em mente um cristão que já contribui com seu dízimo e que oferta regularmente. Seria menos espiritual ou estaria pecando se, em vez de destinar uma porção maior de seus rendimentos e viver uma vida modesta, gastar mais com si mesmo? Olha que pergunta, né? Muito boa. Muita gente faz essa pergunta. Talvez o pastor Joselito gostaria de conversar aos meus colegas. Tem um livro chamado Sabedoria Pastoral, trilhando o caminho entre a ingenuidade e o cinismo. E nesse livro ele fala sobre simplicidade. E uma coisa importante que ele fala é que a gente não pode estabelecer o que é simplicidade para as pessoas. A gente pode estabelecer o que é simplicidade para a gente. Então, a grande questão é que as pessoas não têm propósito, vivem uma vida sem propósito mesmo, né? E precisam encontrar propósito para a vida, não é? Então, o significado dessas coisas nem sempre é aquele que a gente está olhando de fora e dizendo assim, ó, essa pessoa aí está errada,
tá ostentando, não sei o quê. Não existe uma linha definidora, não é? Verdade. O que E aí, eu, colegas? o que eu diria, pensando na pergunta, que é muito interessante, é o seguinte: se Deus tem lhe dado condições de você comprar um apartamento de alto padrão, comprar roupas que lhe agradam, comprar um bom carro, não é? Que você deseja o coração e você tem condições porque Deus tem te dado para isso, e como bem colocado na pergunta, você é uma pessoa que procura ser fiel a Deus, procura ser generoso, né, nas suas ofertas, não há nenhum tipo de dificuldades ou problemas com isso, né? Salomão Salomão tinha o rei Davi. os melhores cavalos, as melhores carruagens, e eles não eram pessoas que esbanjavam, Exato. né? Eram pessoas que amavam a Deus, que serviam a Deus. Eram até humildes, né? Exatamente. Salmo 131 Então, assim, fala isso. não é o fato da pessoa ter dinheiro, fruto do seu trabalho honesto, que ele tem que se privar dessas coisas boas da vida que Deus concede, né? Então, assim, o pecado estaria se eu não tenho condições financeiras e econômicas de obter essas coisas e me endividar em tê-las. Aí eu estaria cometendo pecado, evidentemente, né? Mas se eu tenho esses recursos, né, ninguém pode, como o Luciano bem colocou aqui, impor para mim o que seria um padrão de simplicidade para mim. Então, assim, isso é uma questão de, se Deus me dá condições de ter essas coisas, que o meu coração teria prazer de ter e glorificar a Deus por isso, não tem absolutamente nada de errado. Lembrando, porque o Salmo 131, ele diz assim: Senhor, meu coração não se elevou, os meus olhos não se levantaram. Quem está falando isso é o rei Davi, que tinha o cargo mais importante, né, o homem mais poderoso da sua época, e ele fala: eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Eu lembro dos meus filhos, né? Depois de mamar, podia levantar o bracinho ali, estava ali, completamente satisfeito, não no leite, Suas em cima, ilustrações hoje mas no não braço. maravilhosas. Mas assim, está satisfeito em Deus e não nessas coisas. É o mais importante, não é? Espera no Senhor, não é? É uma pessoa que sabe de quem depende. O grande valor está no Deus que eu amo, né? As outras coisas. Posso dar uma palavra também? Pode, eu não tenho claro. as ilustrações de Luciano. Se tiver uma ilustração tão boa como a dele, pode ficar à vontade. Luciano é um negócio. Eu fiquei até com vontade da pipoquinha. Mas olha, de fato, como você disseram, a pergunta é muito boa. Pergunta joia, né? E eu creio que você respondeu bem. Mas como o pastor Augusto falou do sogro dele, eu quero falar do meu sogro também, viu? Mas olha, nós conhecemos pessoas de condições e elas vivem bem, o dinheiro é fruto do trabalho e, acima de tudo, da bênção de Deus. Isso. E pessoas muito generosas para contribuir, né, a bênção grande. Né? E moram bem. Eu convivi pouco tempo com meu sogro porque Deus o chamou aos 56 anos de vida. Foi muito novo. Né? Na verdade, nos casamos. No ano seguinte ele adoeceu, no segundo ano do nosso casamento ele veio a óbito, né? Então, mas foi um homem que marcou muito a minha vida, pela integridade, um homem de visão, um empreendedor. Ele tinha plenas condições para ser um homem muito rico, e ele trabalhava no interior, na cidade de São Bento do Una, e fez uma opção por não ser rico. Ele dizia muito isso para a família. A esposa tinha essa compreensão e os 4 filhos, né? Então ele dizia, eu não posso ter uma condição aqui diferente quando eu conheço a realidade do povo da cidade. Então foi um homem que investiu muito. Ele trabalhou nessa área da avicultura e ele ajudou muita gente. Posso dizer isso para a glória de Deus. Ele está na glória, ele foi um presbítero, foi um homem de Deus. Mas isso era o coração dele. Lembro-me depois, quando ele já estava hospitalizado, aí precisou trocar o carro porque vinha para Recife, essa coisa toda. E eu e o filho dele, caçula, fomos a um concessionário para comprar um carro, né? Mas naquela época, foi uma época que não tinha muitas opções de carro. Questão do mercado, né? Estava faltando carro.
Aí só tinha um carro lá, eu me lembro até hoje, um Del Rey, só que era com ar-condicionado. Naquele tempo, o ar-condicionado era uma raridade, né? Mas quando a gente foi falar com ele, ele disse, olha, eu quero uma cor discreta e um carro assim, sem muita... Apesar de ter um certo conforto por causa da viagem de São Bedula para cá. Aí quando a gente disse, não teve jeito. Ele disse, não, com ar-condicionado não. O que é que eu vou fazer com ar-condicionado de São Bedula? Ele achava que era uma ostentação, sabe, diante daquela realidade. Aí chegou a fazer essa proposta. Pergunte lá se tem como tirar o ar-condicionado. Então, ele foi um homem assim, olha, um homem íntegro, trabalhador. Ele tinha uma visão, né? Então, um cristão. E tem gente que é cristã, que é séria, que é temente a Deus, vive bem, mas tem um coração generoso também. Né? A questão grande que a gente falou aqui, o coração não pode estar nas coisas. Né? Isso é que é importante. Raquel, eu espero que sua pergunta tenha sido respondida, Raquel Brito, né? Ou nas palavras do Marcos, a Rachel, né? Rachel, gostei da pronúncia. Rachel é bem sofisticado. É um gabinete internacional. Internacional. Marquinhos, manda bala. Próximo. Vamos lá. A pergunta de agora é do Carlos Alberto de Lima. E diz assim: qual a melhor forma de agir, ou seja, conversar, com os que estão à nossa volta, nossas famílias e amigos, quando a fé está abalada pela dificuldade financeira? Certo. Eu entendi, seria o caso de um crente, né, que está com um problema financeiro, a família sabe, né, e ele sente que o testemunho dele está prejudicado por isso. Eu imagino que é essa a pergunta, né? É. E aí, como é que a gente diria? Salmo 103. 103. Que ele fala assim, por que diriam as nações, onde está o vosso Deus? E a resposta do salmista é, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. É uma afirmação da soberania divina e não necessariamente tentando explicar a condição humana, né, assim, natural, né, do ser humano, né? Às vezes as pessoas, né, mano, eles olham assim para o crente que está passando por dificuldade financeira, os familiares, e mãe, Cadê teu Deus aí? Isso. O que as pessoas não sabem é que às vezes Deus submete os crentes, seus filhos, a pesadas provações, né? Com o objetivo de despegar o coração das coisas do mundo e fazer com que elas pensem mais nas coisas celestiais, né? Por isso... Nosso bem está nisso. Não foi o caso de Jó, né? Jó estava lá, de repente tinha tudo, de repente perdeu tudo, estava lá no pó e na cinza, doente, se raspando com um caco, né? As feridas e tudo. Deus tirou os filhos... E deixou exatamente a jararaca da mulher dele, né? que foi reprovação. Abandona teu Deus e morre, né? Nega esse Deus e morre, né? E Jó manteve a integridade. E os amigos que vieram conversar com Jó, todos eles disseram, você pecou, você está em pecado. E, na verdade, o tempo todo era que Deus queria provar Jó e mostrar onde estava realmente o coração de Jó, que estava em Deus, né? E Jó não dirige a palavra ao Sapricó em nenhum momento, né? Não fala nada. Olha, está repreendido, não sei o que, não. Ele reclamou, né? Mas toda a ladainha dele era com Deus, a palavra dele era dirigida a Deus, que ele sabia que era Deus que estava por trás de tudo isso. E Jó se transformou numa referência para os amigos, para todos, né? Para a própria família. E a esposa, no caso, e para todo mundo hoje, né? Sim, uma referência, né? Sim. Então, um exemplo de como se deve viver para Deus, né? Um homem que teve muito, perdeu tudo e continuou com o coração ainda. E não perdeu a essência. Exatamente. A resposta, então, não é que nós diríamos, né, exatamente essa que já foi adiantada aqui pelo pastor Luciano e os demais pastores, é que o fato da pessoa ser crente em Cristo Jesus não quer dizer que ela não vai passar por aflições e sofrimentos aqui nesse mundo, né? O pastor Cláudio falou do exemplo do apóstolo Paulo, né? Do quanto ele, crente, né? Pastor Lutero, se não me engano, né? Pastor Lutero, Paulo, o maior pregador do cristianismo, né? Ele, na verdade, no fim da vida, ele tinha só a capa e os pergaminhos, né? E as pessoas podiam dizer, mas que Deus é esse, né? Sim. Na verdade, aquilo tudo
o apóstolo Paulo, era feito para manter o apóstolo Paulo na dependência de Deus, como ele diz lá no episódio do Espinho na Carne. Né? Vamos lá para a nossa última pergunta. Não vai embora. Essa última pergunta aí eu suspeito, não sei qual é, mas suspeito que vai ser muito. Vamos lá, Marquinhos. Então, e essa última pergunta é justamente sobre um assunto que tem ficado em bastante evidência atualmente. A pergunta é do Leonardo Missen. Qual a posição reformada sobre apostas? Apostas? Eu aposto que nós vamos dar uma resposta aqui, viu? Eu não sei se algum colega vai querer começar. Lutero, você está com cara de... Não, mas eu estava ansioso por lhe ouvir. Não, na verdade, agora falando sério mesmo, a gente está aqui, como você falou no começo, uma conversa descontraída, a gente está aqui entre amigos, colegas, e a gente faz isso com o temor de Deus aqui e brinca, porque é um ambiente fraterno que nós temos, né? Mas esse é um assunto da maior seriedade, né? Porque, de certa forma, de modo muito sutil, a jogatina está ganhando espaço, daqui a pouco virão os cassinos, é uma coisa muito sutil, está acontecendo no país, né? E a gente está vendo isso aí, jogador de futebol que já está sendo banido, né? Tem gente que já foi banido do esporte porque se vendeu para ganhar dinheiro, em pessoas, e apostadores também, né? Esse é um perigo grande, é um vício, tem pessoas que estão viciadas, né? O jogo vicia mesmo, né? Como a pornografia, o jogo também vicia. E essa questão de você não ter o contentamento, né? A gente falou muito aqui sobre contentamento, né? Isso é uma falta de confiança total em Deus, né? De você não estar satisfeito com o que Deus tem feito e estar procurando um caminho que é muito perigoso. E digo mais, é um caminho que escraviza mesmo. Que escraviza e tem destruído muitas pessoas. Mas... sim. Eu vou nessa mesma linha também. Eu acho que as apostas é um uso errado dos recursos financeiros que Deus nos deu. E está dentro da área da mordomia. Deus nos concedeu recursos para que nós investíssemos primeiro no nosso sustento e da nossa família, no reino de Deus, progresso do Evangelho, na ajuda aos necessitados e outras finalidades que são muito claras na Bíblia de como a gente devia usar o dinheiro. Você pegar uma determinada porção dos recursos que Deus lhe deu para você empregar na jogatina, em apostas, nesse tipo de jogo inconsequente, não é? É um uso errado dos bens que Deus lhe deu e fere o princípio da mordomia cristã. Né? Então, para mim, a princípio, o crente nunca deveria apostar, né? Fazer apostas onde tem recursos financeiros envolvidos e onde ele corre o risco, né, de perder todo o que tem. Mas tem uma pergunta mais difícil ainda do que essa, né, que foi feita aí. E vamos supor, se um membro da igreja apostou, ganhou R$1 milhão e ele quer dar o dízimo. O que é que faz? Aceita, pastor? Pastor. Esse aqui é o pastor Cláudio. Vou construir o estacionamento. Tem uma história. Tem uma história eu assisti em Jô Soares há 100 anos atrás, há muito tempo atrás, que era aquele Betinho, que ele tinha recebido um dinheiro da contravenção e tinha sido muito criticado. Ele tinha uma campanha, era campanha da cidadania, sei lá, alguma coisa contra a fome e a miséria. E esse dinheiro do tráfico, acho que foi alguma coisa assim. Jogo do bicho, não é? Aí ele disse que um pastor procurou ele e disse assim: Betinho, fica tranquilo. Ele disse assim, uma igreja nos Estados Unidos tinha recebido uma oferta na época da lei seca, uma oferta de uma cervejaria, e a igreja estava passando por dificuldades financeiras, né? E aí juntou-se o conselho para ver o que a gente faz, como é que a gente recebe ou não recebe esse dinheiro. E aí a igreja resolveu receber e escrever num termo: recebemos o dinheiro na firme certeza de que o diabo vai morrer de raiva quando souber o destino dele.
Sim, pastor, essa, desculpa. Assim, mais uma vez a gente volta à questão do coração, né? De onde está a nossa confiança. Porque, corroborando o que o pastor Augusto falou, você vai empregar o dinheiro numa sorte que você coloca ali a sua esperança para obter algum ganho, não é? Então, mais uma vez a gente vai voltar à questão do coração. Onde está o meu coração? Onde está a minha confiança? Onde está a minha dependência? Meu tesouro, né? Onde está o meu tesouro? Então, assim, são essas questões que a gente precisa levar a pessoa a pensar, a ponderar, né? Que a Bíblia estabeleceu o trabalho como sendo a minha fonte de renda, a minha fonte, né, de sustento digno, e não um jogo, né? Então, assim, isso a gente precisa pensar e instruir as pessoas. Com relação à pergunta difícil que o pastor Augusto fez, né, de alguém que ganha dinheiro de um jogo, de uma loteria, de uma aposta, seja lá o que for, e vem oferecer a pessoa, é um desserviço para qualquer tipo de igreja que aceite isso, porque você está contribuindo para que a pessoa alivie a culpa de consciência dela. Né? Então, assim, certa feita, o Novo Testamento registra lá no livro de Atos aquela situação de Ananias e Safira. Né? Teve Simão Mago também, Simão né? Mago queria comprar. Né? O dom do então, assim, Espírito. você tem exemplos bíblicos de pessoas que queriam, através do dinheiro, né, comprar ou ganhar ou aliviar a consciência. Porque, vejam, Ananias e Safira vê Barnabé, um levita, ou seja, um homem que não tem recursos, porque um levita não tinha propriedades. A gente não sabe como ele tinha uma propriedade. Ele era de Chipre, né? Talvez a família dele podia ter. Exatamente. O que é que ele faz? Ele vê irmãos passando necessidade. E ele não pensa duas vezes. Eu tenho isso aqui talvez fosse a garantia dele, futura, a aposentadoria, né? Arrendar aquela terra para ter alguma renda para poder sobreviver. Mas o que ele faz? Ele não pensa duas vezes. Ele vai lá, vende a propriedade, pega o valor e entrega aos apóstolos para suprir a necessidade de irmãos que passavam necessidade. Ananias e Safira ficam admirados com tão desprendimento de uma pessoa que não é apegado a coisas, né, materiais, e eles são pessoas abastadas. Né? Tem várias propriedades, vende uma delas, né, e diz, olha, a gente vendeu por tanto, mas a gente não diz que vendeu por tanto. Né? A gente aqui entrega metade desse recurso lá, sei lá, um percentual desse recurso, diz que vendeu por isso, né? E que a gente vai sair bem na fita, né? Como o Barnabé saiu e impressionou a eles próprios. A motivação do coração deles era uma motivação errada, né? Egoísta, né? Que queria fazer para aparecer. Né? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Conhecendo o que se vai no coração de Ananias, e diz, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração com esse tipo de motivação? Né? Você não tinha obrigação de vender. Barnabé não foi obrigado a fazê-lo, nem você se é obrigado a fazê-lo. E se você quisesse fazê-lo e dar parte, você também poderia fazê-lo sem problema nenhum. Né? Então, assim, mas você pensa que está enganando a quem? Né? Você não está mentindo a homens, mas a Deus. Né? E acontece aquela disciplina ali de Deus, pública, fulminante, que ele cai ali morto. Né? E isso traz temor a toda a congregação. Eu acho que Deus ali está corrigindo esse tipo de motivação que vem no coração do homem para poder compensar qualquer esconder, né? Qualquer motivação errada de onde está o meu coração. Então, assim, eu acho que é dessa forma. O nosso coração precisa estar em Deus, contente em Cristo Jesus, né? Satisfeito com aquilo que Deus nos tem dado como resultado do nosso trabalho que Ele concede, né? E não colocar nossa esperança num ganho que não é fruto de trabalho, né? Então, eu acho que por aí. Muito bem, quero agradecer de coração aos pastores, meus colegas aqui na Primeira Igreja, por essas respostas, por essa interação, não é, que eu tenho certeza abençoou muito a sua vida. Esse é o Gabinete Cast, programa aqui da equipe pastoral da nossa igreja,
ele vai ao ar regularmente. Para que você não perca os próximos episódios, você entra no canal do YouTube da nossa igreja e você curta, compartilhe e acione aí as notificações, aquele sininho, para você saber quando será a próxima edição do Gabinete Cast. A gente nem decidiu ainda qual será o tema, né? Mas nós vamos escolher um tema que com certeza vai falar ao seu coração. Queremos agradecer também à equipe técnica, mais uma vez, que proporcionou que esse programa fosse feito, e desejar que Deus abençoe sua vida, que Deus use esse programa para ajudar você nessa situação que talvez você esteja passando aí. Muito obrigado. Aqui é boa noite, né? Não sei que hora você vai estar vendo isso, né? Mas tenha um restante de dia, um começo de dia, ou um dia inteiro abençoado na presença de Deus. Muito obrigado por tudo e até o próximo Gabinete Cast. Até lá. Amém.